aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, vocês vão se recordar que no domingo passado, a liturgia da palavra nos levava a refletir sobre a igreja, uma igreja cuja qual Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Uma igreja sonhada por Deus, fundada por Ele, e uma igreja que Ele ama e protege. Pois bem, a liturgia da palavra deste domingo é um prolongamento da liturgia da semana passada. Nós voltamos a escutar nas leituras, tanto na primeira como na segunda, falar sobre a igreja. Na primeira leitura, sobre a igreja primitiva, ou seja, a igreja que estava se formando. E na segunda leitura, a igreja triunfante. A igreja na imagem daquela que virá, e com ela, Cristo na sua glória, reinará para sempre. Se nós pegarmos a experiência da primeira leitura, vamos partir deste ponto, e olharmos para a igreja que estava se iniciando, nós já vamos perceber aqui um primeiro conflito existente na comunidade cristã. Havia duas grandes igrejas, a igreja de Jerusalém, que era cuidada por um bispo, e a igreja de Antioquia, que tinha outro bispo como responsável, um apóstolo. E aí havia a discussão porque a igreja de Jerusalém era uma igreja da qual os judeus haviam se convertido para o cristianismo. E a igreja de Antioquia era uma igreja que era a igreja dos pagãos,
aqueles que não possuíam nenhuma fé, ou até mesmo aqueles que possuíam alguma outra fé, nós chamamos de helenismo, mistura de várias crenças, de várias denominações, que estavam buscando voltar-se para a fé cristã. Só que nisto tudo havia a dúvida, como estes que provinham do paganismo iriam viver a fé cristã. Então os apóstolos convocaram um concílio chamado Concílio de Jerusalém. Se vocês pegarem lá na Bíblia de vocês depois, o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver lá o título, justamente este, Concílio de Jerusalém. Concílio quer dizer conselho, uma reunião ali no caso dos apóstolos e de todos aqueles que possuíam uma autoridade nas comunidades cristãs. Então, eles começam a dialogar como acolher esta comunidade. E se eles iriam acolher, porque eles provinham de uma outra crença. Então, eles chegaram a uma decisão, por meio de Paulo e Barnabé, que os pagãos convertidos ao cristianismo, eles seriam aceitos na comunidade, contanto que eles não vivessem as seguintes práticas: comerem carnes sacrificadas aos ídolos, carnes de animais sufocadas e viverem uniões ilegítimas. Ou seja, aqueles que eram pagãos, eles não poderiam comer, fazer as suas refeições, voltando-se novamente às práticas existentes, de rezar para que os ídolos pudessem abençoar aquele alimento. Então agora era Cristo que seria a fonte de toda a bênção para eles. E também as uniões ilegítimas, porque grande parte dos pagãos viviam a poligamia. Então, desde o princípio, o cristianismo pregou a monogamia. Então, o homem e a mulher se unirão e formarão uma só carne. Aqueles que desejassem se voltar para Cristo deveria viver uma vida em Cristo de acordo com a doutrina cristã. É muito fantástico a forma como isso se organizou e como a igreja também ao longo dos tempos foi estruturando a sua doutrina, a sua fé, ao ponto de chegar à conclusão de que todos, como dizia o Santo Padre, o Papa Francisco, são bem-vindos na igreja. De modo que estes que são acolhidos por esta igreja, que é uma mãe, pede que aqueles que desejam fazer um novo caminho possam buscar também a conversão de vida. Nós sabemos que a conversão, ela é um processo gradativo e não pode ser negligenciado do itinerário espiritual e salvífico que nós fazemos. Mas é preciso se voltar a Deus. Então, ao fazermos parte desta igreja, certamente nós já renunciamos muitas coisas, já nos penitenciamos para mudar o nosso coração. E ainda é certo que nós precisamos fazer muito mais, porque nós não somos perfeitos e ainda não atingimos a santidade que Deus espera de nós. Por isso, a igreja nos dá muitos instrumentos para podermos chegar neste caminho de santidade, para chegarmos à perfeição cristã. Este era o desejo dos apóstolos, este também é o desejo da igreja no tempo presente. De modo que nós não podemos, de forma alguma, negociar a nossa fé, a nossa doutrina, diante de uma demanda que muitas vezes pode ser avaliada em um ponto especial e uma realidade à parte. Mas a fidelidade da nossa doutrina, ela precisa ser clara. Eu ilustro isso com um acontecimento que eu vivenciei no ano passado. Eu com os seminaristas fomos celebrar uma missa em uma comunidade do interior do nosso estado. Chegando lá, eu não conhecia ninguém, além do pároco, que foi meu contemporâneo no seminário, mas houve uma demanda que ele precisou se ausentar da cidade, então ele pediu que eu ficasse, e celebrasse. E aí, a missa transcorreu tranquilamente até o momento da Eucaristia, quando uma criança se aproximou para receber o precioso corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí uma pessoa grita de uma ponta: "Padre,
essa criança não recebeu a Eucaristia. Aí eu já fiquei, meu Deus do céu. Aí outro lá na outra ponta, padre, essa menina ainda não recebeu a Eucaristia. Aí eu perguntei para ela, minha filha, você já recebeu a Eucaristia? Aí ela, padre, eu sou de Deus. Aí eu falei assim, eu também sou de Deus. Mas é preciso o passo para se chegar à maturidade, ao entendimento daquilo que você vai receber. Aí ela saiu e no final da celebração, eu conversei com ela e fiquei muito comovido quando ela disse que os pais não se importavam com a fé. Parecia assim, um adulto falando, que a mãe e o pai nunca tinham levado na igreja, e quem levava era uma avó que muito difícil ia, mas foi por causa que era um festejo. Então deve nos preocupar muito, vocês que são pais, vocês que almejam um matrimônio, como abraçar e mostrar a fé aos vossos filhos. Como ser testemunha de Jesus em vossas casas. Como fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo seja o centro da vida daqueles que ali estão. É preciso fazer com que a fé que nós abraçamos seja transmitida na sua clareza. E que nós não negociemos esta fé por convicções pessoais, desejos ou até mesmo por ideias que nós temos. Mas sustentar com fidelidade e compromisso aquilo que nós temos por mais de 2000 anos. Em contrapartida, escutamos no livro do Apocalipse de São João, o evangelista e apóstolo falar da imagem da igreja triunfante, desta igreja que nos acolherá na eternidade. E é bonito os elementos simbólicos que João vai se utilizando para ilustrar como que será essa igreja. Se vocês se recordarem, no domingo passado, o próprio João dizia que no reino dos céus não haverá choro, não haverá lágrimas, sofrimento algum. E hoje ele complementa, dizendo que esta igreja, ela traz consigo uma grande muralha, muralha esta que tem portas no norte, no sul, no ocidente, no oriente, ou seja, no leste e no oeste, traz consigo a imagem e o símbolo das 12 tribos de Israel, também o nome dos apóstolos, que são as colunas da nossa igreja, mas tem no centro o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que venceu. E é fantástico como João, ele aponta que o Cordeiro é aquele que ilumina toda a igreja, é aquele que ilumina todos os povos, de modo que não há necessidade de nenhuma luz artificial, nenhuma outra luz criada por ele, como as estrelas, como o sol, como a lua, porque ele iluminará a todos. Ele será tudo em todos. E esta deve ser a nossa grande motivação, enquanto nós participamos e nos encontramos no seio e no meio desta igreja. Buscarmos a igreja celeste, buscarmos o reino dos céus, este reino de comunhão e de vida, aonde todos nós seremos felizes para sempre. E aqui não é uma história de amor, não é um romance, mas é uma verdade. Nós viveremos felizes, porque aqueles que buscaram em Deus, aqui nessa terra, viveram na presença do Senhor Jesus Cristo, estes contemplarão a graça da vida nele. A palavra do Evangelho nos ajuda muito a chegarmos nesta igreja celeste, chegarmos no reino dos céus. João nos dá duas grandes motivações. Primeiro, a alegria da palavra, porque a palavra é o instrumento que forma a nossa vida. Vocês certamente já perceberam que na celebração da Santa Missa sempre há a palavra e a Eucaristia. Isso porque a palavra é também um sustento, assim como a Eucaristia, para a nossa alma. Vamos pensar aqui comigo. Se nós não tivéssemos a palavra, aqueles que não podem comungar não seriam nutridos por nada. Se nós não tivéssemos o corpo e o sangue de Cristo, nós não faríamos um memorial da paixão do Senhor por nós e da sua vida
na nossa vida. Então, a igreja que sempre, desde o princípio, tratou da palavra e da Eucaristia como elementos fundantes da liturgia da igreja, nos oferece estes dois caminhos para podermos crescer na amizade e no amor com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser íntimos da palavra. Nós precisamos ser amigos da palavra. A mim dói muito quando uma pessoa diz assim: eu era católico, mas agora eu estou em uma outra igreja e lá eu estudo a palavra. Será que na igreja a gente não estuda a palavra? Será que nós não buscamos a palavra? Será que nós não nos interessamos pela palavra? Mas foi porque ele foi para lá que ele agora é da palavra, que ele vive a palavra. Falta, na verdade, uma sinceridade no coração. A nós também vale a reflexão, a sinceridade do nosso coração em busca da palavra, em colocar a palavra de Deus em prática, em dar respostas para as realidades do mundo à luz da palavra. É a palavra que vai formando o nosso coração para a santidade. Mas Jesus também dá um outro caminho, a paz interior. Ele nos dá o seu shalom. Não é uma paz como o mundo nos oferece. A paz do mundo, ela é muitas vezes ilusória. Parece uma neblina. Ela está ali, mas logo desaparece. Tem um conflito, tem uma paz, mas logo ele volta. É a paz do mundo que nos distrai diante da paz verdadeira que é interior, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É essa paz que nós precisamos buscar. É Jesus Cristo que nós precisamos torná-lo como nosso verdadeiro príncipe da paz. E tudo isso nos será oportunizado por meio do Espírito Santo. Jesus disse, não somente aqui, mas em outros trechos do Evangelho, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é definido aqui como o nosso defensor, o nosso advogado, aquele que é fiel, aquele que nos ilumina, aquele que nos santifica e transforma a nossa vida. Precisamos todos os dias pedir as luzes deste Espírito, ao levantarmos, ao irmos para o trabalho, ao nos depararmos com as dificuldades, ao nos relacionarmos com as pessoas em nossas casas, pois é este Espírito que nos direciona para a verdade da palavra e a verdade da paz interior. Que Jesus Cristo, com seu glorioso Espírito, nos ajude nesta caminhada de fé a darmos respostas diante daquilo que nós recebemos da bondade de Deus para este mundo, para que sejamos também nós propagadores desta palavra, desta paz interior, nesta igreja que tanto nós amamos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor que, iluminados por esta palavra, possamos corresponder ao seu desígnio e assim darmos sempre respostas para as realidades que enfrentamos, inspirados na palavra de Deus. Que a palavra não seja somente um livro a compor a nossa casa, a nossa estante, a nossa mesa, mas que seja, de fato, um meio para nos unirmos verdadeiramente a Jesus. E nesta perfeita união, chegarmos à santidade que Ele espera, para assim adentrarmos no seu reino eterno. Reino este representado por João como esta igreja, a Jerusalém Celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.